Quando a gente fala de investimento, muitas vezes a gente fica preso num tópico que é rentabilidade. Mas existe uma variável oculta que ela é tão importante quanto que ela vai mudar muito o resultado ali do seu patrimônio, que é a estratégia tributária que você vai utilizar nos seus investimentos. E é esse tema que a gente vai falar aqui hoje no segundo podcast do Comitê de Investimentos da Crescento. Eu sou Rodolfo Nicolai, consultor de investimento, economista e sócio da Crescento, e estou aqui hoje com meus companheiros Pedro Neves, Maurício e Luiz Guilarducci. Muito bem, muito bem. Obrigado, Rodolfo. Acho que esse tema é um tema muito importante. Aqui na Crescento, acho que uma coisa que a gente se diferencia é exatamente olhar para a vida do indivíduo de uma forma mais ampla e não só para aquela rentabilidade que aparece na tela, e olhar efetivamente como que o dinheiro e a rentabilidade vai fazer diferença na vida no futuro. Então, acho que esse é um ponto que vale a gente explorar bastante aqui hoje. Vocês querem se apresentar, Pedro, Maurício? Sou o Maurício, eu sou analista aqui CNPI da Crescento, formado em economia, e eu vou apoiar principalmente nas análises numéricas que a gente vai trazer, para mensurar exatamente como é que é o benefício tributário e como é que eles impactam nos investimentos. Eu sou o Pedro, sou consultor de investimentos CNPI. Vou trazer para vocês aqui como que essa realidade ela se coloca no dia a dia, né? Alguns exemplos, casos que a gente vive, situações que a gente precisa atender, que a gente precisa apoiar as pessoas que estejam precisando avaliar isso na própria vida, no próprio patrimônio. Essa discussão que a gente vai ter hoje ela é tão importante porque errar na estrutura tributária tem tanto impacto quanto errar no próprio investimento, sabe? Então vale muito a pena a gente ficar atento a isso. O que o Luiz colocou aqui, que a gente sempre parte de para definir a alocação do investidor, de uma política de investimento. Então, nessa política de investimento, a gente vai olhar risco, né? Qual é o risco que esse investidor ele pode correr, qual o retorno esperado, né? O retorno desejado para que você tenha uma estratégia que faça sentido com seus objetivos e se esse investimento está adequado ao retorno que você deseja. A gente olha muito para as restrições de cada investidor. E quando a gente fala de restrição, a gente olha principalmente para a liquidez. Então, qual a liquidez ali necessária de curto prazo para esse cliente? A gente pode deixar o dinheiro travado por um prazo um pouco mais longo, para ter um retorno um pouco maior. Quando a gente olha para restrição, a gente fala muito também de horizonte de investimento, né? Então, ele quer se aposentar daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, a gente vai montar uma estratégia com foco nessa janela de tempo para o cliente. Além disso, a gente vai olhar muito para algumas restrições específicas. Então, tem clientes que não gostam de investir em determinado setor. Eu não compro empresas do setor de petróleo, eu não compro empresas de tabaco, por exemplo. A gente vai olhar para essas restrições e se o cliente tem alguma restrição legal também. Então, às vezes ele não pode investir em determinado ativo ou em determinada empresa. Isso tem que ser levado em conta. E dentro desse PI, é cada vez mais importante a gente olhar para a parte de tributação, que é um componente essencial assim, para o investidor. E recentemente algumas novas leis passaram, principalmente no ano passado, que vão deixar cada vez mais importante você olhar no detalhe para não deixar dinheiro na mesa. Então, muitas vezes o investidor ele abre ali o aplicativo da corretora e ele vai ver como que está esse retorno anual bruto, né? Minha carteira está rendendo 15%, está rendendo 15,5%, muito legal. Então, é o que eu falei no início, você está muito focado em rentabilidade. Mas o que vale para o investidor é quanto que ele vai estar colocando no bolso no final do dia. Quanto que esse patrimônio está aumentando, o líquido, né? Então, nesse comitê aqui que a gente trouxe dois exemplos. Como que a gente... Diversos exemplos, né? Mas dois exemplos muito legais que é o quanto que você pode ter uma rentabilidade mais baixa, mas vai ter um líquido mais alto no final do dia. Então, a gente vai discutir muito aqui a parte de previdência, como utilizar os mecanismos que estão aí disponíveis para o investidor para você conseguir um maior retorno líquido, né? É importante quando a gente fala em retorno, né? O retorno está diretamente relacionado ao risco que você corre, né? Então, para você ter um retorno maior, muitas vezes tem que correr um risco maior. E aí quando você para pensar, fala assim, talvez exista uma ineficiência tributária no meu investimento que faz com que eu precise correr mais risco para ter aquele retorno esperado, é algo que não faz muito sentido, assim, né? Mas essa é a realidade. Acho que hoje a falta de conhecimento das pessoas sobre essa questão tributária e como otimizar essa questão tributária faz com que elas precisem correr mais risco, sabe? Eu acho que esse é o objetivo, assim como a gente faz com os clientes nossos aqui, a gente quer trazer um pouco para vocês. Eu acho que um bom ponto de partida para a gente começar a falar de
vilão, né, e de alguns custos que são ocultos, é falar de come-cota, que é um imposto ali, né, que está presente nos fundos de multimercado, fundo de renda fixa, e começar com algumas simulações, né, de um investimento que você paga come cota e outro investimento que você não paga come cota. Você quer explicar ali pra gente rapidinho, Luiz, como que se dá essa tributação? No final, o governo faz ele retém ali parte do imposto devido antes de você fazer o resgate, né? Muitos dos investimentos, quando você investe no Tesouro, por exemplo, você vai ser tributado no resgate. Então o dinheiro fica rendendo por 10, 15, 20 anos e você é tributado sobre o ganho no resgate. Então você tem um benefício ali do juro composto sobre o patrimônio como um todo. Quando você tem um come-cota, então você imagina que você rendeu 100, o governo vai lá e pega 15, fica 85 e passa a render em cima desse 85. Então você perde um pouco esse benefício do dinheiro investido no tempo, né, do juro composto, e você tem esse evento acontecendo em maio e novembro, né, 2 vezes no ano acontecendo, que impactam bastante, assim. Então a gente vai simular aqui e ver como que e tem um outro ponto, né, quando a gente está falando aqui de come-cota, é que muitas das vezes a gente lê alguma coisa, vê alguma coisa na internet falando, esse produto aqui é muito bom, e porque tá rendendo pra caramba. E a gente vai, e quando você olha lá, tá rendendo bem mesmo. Mas tem essa questão tributária que tira valor e a gente não tá levando isso em consideração. E muitas vezes quando a gente olha, né, a rentabilidade ali de um fundo, olha a lâmina do ativo, a gente vê a rentabilidade já líquida depois de taxas de administração e taxas de performance, mas não tem a incidência de come-cota, né? Perfeito? Então, muitas vezes, um ativo pode ter um ótimo retorno quando você está analisando, mas ao longo do tempo você vai perdendo esse benefício ali dos juros compostos, como o Luiz comentou, porque o come-cota é essa antecipação do IR. A gente fez uma simulação aqui, vou passar para o Maurício, analisando dois ativos de renda fixa equivalentes, mas um com incidência de come-cota e o outro você não tem esse imposto. Como que a gente pode fugir da incidência do come-cota, né? Quais ativos não pagam? Explica pra gente um pouquinho, Maurício. Beleza. É um ponto muito importante, né, que vocês pontuaram, porque a gente vai trazer em números, né, mas o come-cotas, ele tem um impacto muito relevante no dinheiro que vai entrar no seu bolso. Então, é essencial você fazer uma boa escolha dos ativos. Nesse caso, a gente está comparando duas opções. No caso, a gente está investindo na mesma carteira, os dois ativos vão possuir o mesmo risco, só que um retorno muito diferente no longo prazo, porque o regime tributário é diferente. Aqui, no caso, a gente está pegando um ETF, que é um fundo de gestão passiva, e ele vai replicar a média dos títulos públicos atrelados à inflação. Com o come-cotas, a gente está pegando um fundo de renda fixa de mesma taxa, mas e de mesma carteira. Então, ele também está replicando e performando conforme a média dos títulos públicos atrelados à inflação. Um investidor que fez essa escolheu pelo ativo com come-cotas em 2003, em 2024, ou seja, 21 anos depois, ele teria recebido de rentabilidade 795%, enquanto o investidor que escolheu tributariamente o mecanismo mais eficiente, ele teria um retorno de 1.015%, ou seja, uma diferença de 220%. Se esse valor foi de 100, se o investimento lá em 2003 foi de 100 mil, a gente vai ter um prejuízo de 220 mil só por ter escolhido o regime tributário errado. Então é essencial analisar para não deixar dinheiro na mesa. E o Maurício comentou sobre os ETFs, né, que são esses ativos passivos, que são de renda fixa, mas você não tem essa incidência de come-cota. Quais outros ativos a gente poderia pensar, né, para evitar esse imposto antecipado que acaba atacando a carteira do investidor, Pedro? Bem importante a gente pontuar sobre isso, né? Porque não são ativos específicos, um ou outro, só que você consegue fugir desse tipo de tributação antecipada, né? Então a gente pode investir diretamente no tesouro, os próprios ETFs, como o Maurício deu exemplo, os fundos de ações, que não vão se enquadrar apesar de serem fundos, as próprias ações investindo diretamente, fundos imobiliários, CDBs, crédito privado, os fundos de debênture incentivada, que aí já vai ser um ativo isento, né? E a previdência privada, que é uma classe que a gente vai explorar um pouco mais aqui do que as outras. E quando que a gente escolhe um ativo que tem come-cota? Ou a gente nunca investe por ter essa penalidade para o investidor, né? Existe algum caso em que faria sentido? Essa pergunta faz muito sentido, né? Porque
a gente tenta colocar que assim, a gente só vai investir num ativo que tem como cota se for realmente necessário, né? É um mal, mas quando for um mal necessário, vai ser preciso. E aí vai ser quando a gente quiser investir num fundo de investimento que a gente não consegue replicar a estratégia que aquele ativo ali ele executa, né? Ele tem uma equipe por trás muito capacitada que vai investir, por exemplo, na classe macro, vai investir em moedas de diferentes países, uma coisa que a gente não conseguiria replicar aqui de uma forma fácil com um custo baixo. Então aí vai fazer sentido porque o retorno que a gente vai ter, o ganho com aquela estratégia ali vai compensar essa antecipação Às vezes o do investidor custo. não consegue replicar essa estratégia na pessoa física, né, na própria carteira, e aí vai delegar para um gestor. Porque a gente ficou muito conhecido nos últimos anos, então esses fundos de bancão, em que você paga uma taxa de administração muitas vezes elevada. Por Exato. exemplo, um caso, um fundo de renda fixa que tem como cota uma taxa de administração mais elevada, e muitas vezes só tem título do tesouro ali dentro, que o investidor pessoa física poderia estar É, fazendo essa reciclagem na carteira, né, de títulos, de uma forma muito mais otimizada. E a gente preparou aqui também uma sessão exclusiva para falar de previdência, porque previdência tem essa imagem, né, de ser previdência privada, né, de por muito tempo ser uma classe que só tinha ativos muito ruins, muito vinculado a isso de bancão que eu comentei, então vários ativos de previdência que só investiam em Tesouro Selic, a gente já viu ativo que é monoativo, né? Às vezes só comprou uma uhum, ação e é um fundo que te paga taxa de administração. Então hoje você tem essa vantagem, além da previdência você não ter o come cota, você consegue replicar essas estratégias que o Pedro comentou, muitas vezes de multimercado, ou às vezes de long and short, né? Um fundo ali que vai comprar ações e vender para tentar um retorno ali mais correlacionado, na versão Previdência. Então você alinha essa estratégia diferenciada com o benefício tributário que você tem da Previdência de pagar menos imposto lá na frente e evitar o come cota. Então aqui a gente traz excelente. essa sessão para tentar desmistificar um pouquinho essa coisa de que previdência é sempre ruim, né? E que só tem fundo de bancão de previdência ruim, né? Então aqui o Pedro Exato. trouxe uma comparação entre dois ativos, né? De Exato. banco. Aqui a gente tá usando o CDI aqui para como parâmetro também, né? Mas a comparação entre dois ativos de bancão, né? Um ativo é um ativo que eventualmente a gente até recomenda, que é o Bradesco Ultra. Então, um fundo de investimento em renda fixa gerido pelo Bradesco, bem estável, assim, de baixo risco. E o Caixa 300, né? É até engraçado o sistema que a Caixa usa para a distribuição desses fundos, né? Que esse número que vem logo depois é relacionado ao percentual de taxa de administração. Então você tem o Caixa 300, que é 3% de taxa, Caixa 200, 2% de taxa, e vários outros, né? Então, eles nem se preocuparam, de certa forma, em disfarçar isso. E por que que essa taxa é muito ruim, né? Porque quando a gente olha para o resultado, até no curto prazo aqui, né? Pegando um horizonte aqui de 4 anos apenas, que é quando quando os dois ativos existem ao mesmo tempo, a gente teve um retorno de 38% no fundo da Caixa contra 59% no fundo do Bradesco, com riscos muito semelhantes. E assim, então, conclusão, previdência não é tudo a mesma coisa, tem que saber escolher. Existem previdências muito ruins e bons ativos também. Aí tem outra coisa também, que quando você comentou de investir num gestor também, lá, antes só tinha, igual o Rodolfo comentou, só tinha o bancão ali por trás da Previdência, ficou mal falado. Mas hoje, além de ter produtos bons eventualmente no bancão, você tem esses gestores que a gente reconhece como capazes, que a gente investia através de um multimercado, é, que pagava como cota, que a gente tem a alternativa de investir nele através da Previdência, né? Então, eu acho que uma outra alternativa que abre para a gente para estar exposto a essa classe de ativo interessante, essa estratégia que a gente comentou anteriormente, que eu acho que dá que a Previdência abre essa porta, sabe? Acho que essa possibilidade é importante e, e a gente tem feito bastante aqui também. É uma forma de otimizar, né, tributariamente. Então, outra forma que a gente gosta muito, né, afunilando ali nesse tópico de previdência, é que você pode optar por dois regimes, né, dentro da previdência. Basicamente, o VGBL, que seria ali o Vida Gerador de Benefício Livre, né, um plano em que ele é tratado
pela lei como se fosse um seguro no final do dia. Então, muitas vezes, para você que não faz declaração completa de imposto de renda, né, ou não recebe uma renda tributável, ele vai ser uma opção de Ou para quem previdência. já estourou o limite, né, dos 12% do Exatamente, PGBL. Ou para você que quer aportar mais em previdência, né, e já pegou ali todo o benefício do PGBL, é uma opção. E tem um outro que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que é o PGBL. Esse plano é muito interessante porque é como se você recebesse um cashback por investir nesse fundo. Então, você que tem um rendimento bruto ali anual, você pode investir até 12% do quanto você recebe de renda nesse ativo, que vai descontar da sua base de cálculo do imposto de renda na sua declaração anual. Então, você tem esse benefício, a gente fala que é um benefício tributário muito relevante ali do PGBL para investir nesse tipo de ativo, né, dentro da Previdência. Uma coisa que é muito importante quando a gente está falando aqui de investir com comicota, né, de um fundo multimercado, ou investir diretamente no ativo, ou PGBL ou VGBL, qualquer uma dessas alternativas, a gente tem que estar muito, muito preocupado também em analisar as circunstâncias do indivíduo, né? Não necessariamente se aplica para todo mundo, né? Você vai ter ali um cenário que fala, não, então o PGBL é o melhor investimento do mundo. Não, para quem tem um horizonte de investimento que é curto, precisa do dinheiro no curto prazo, talvez não faça sentido, sabe? Então acho que essa é uma coisa importante para gente salientar aqui também. Acho que isso foi muito bem pontuado, porque a estrutura tributária da Previdência ela foi montada para investimentos de longo prazo. Então, se você não tem esse longo prazo, faz mais sentido investir em um ativo que não é versão Previdência. Então, o Pedro comentou, né? Em alguns momentos faz mais sentido você pegar um investimento com comicotas do que sem comicotas. Por quê? Porque o VGBL ele começa numa alíquota muito mais alta do que o ativo com comicotas. Então, se o seu horizonte não é muito, se o seu horizonte é curto, faz mais sentido você investir no ativo com comicotas. Porém, a partir do longo prazo, a diferença começa a ficar cada vez maior, né? Então a gente gosta muito de fazer conta, trazer números para as coisas para entender muito bem qual que é o impacto para o nosso cliente de fato, para o dinheiro no bolso do nosso cliente. O que a gente vê aqui nessa simulação que a gente fez, então a gente comparou 4 investimentos de mesma rentabilidade, investindo no PGBL, investindo no VGBL, investindo no ativo com comicotas e sem comicotas. O que a gente vê é que se você otimizar o PGBL, no longo prazo ele é sempre o melhor, porque você recebe o benefício tributário e ele é muito positivo. Agora, se você já bateu o limite do PGBL e tem um longo prazo, o VGBL é a segunda melhor opção. Agora, se o seu horizonte de investimento é curto, vai ter um momento que faz mais sentido fazer conta e investir no ativo com comicota, sabe? Então, é um quebra-cabeças que a gente sempre tenta apoiar nosso cliente, que a gente sempre consegue fazer isso porque a gente está muito ligado como é que o regime tributário funciona, a gente entende isso muito bem. E já conhece, né, a vida ali do cliente para entender qual que é o limite que ele consegue desses 12% em PGBL. E tem um ponto muito importante ali que a gente não trouxe na nossa fala aqui anteriormente, que é como que funciona a tributação desses ativos, né? O PGBL, você tem esse cashback, né, esse incentivo a aportar nele, mas, por outro lado, você vai ser tributado por todo o investimento que você tem no fundo. Então, somando o quanto você aportou, mais rendimento. No VGBL, você vai ser tributado só sobre o lucro que você teve nesse investimento. Então, no PGBL, no final das contas, você tem esse benefício no curto prazo de reduzir, né, da sua base de cálculo do imposto de renda, mas lá na frente você vai pagar imposto sobre seu E a lucro. diferença é que, a depender da alíquota que você está aqui do imposto de renda, você vai deixar de pagar 27,5% sobre essa renda, né, e vai pagar 10% lá no futuro, né? Então, além de você pegar um dinheiro que iria para o governo hoje e você poder investir e aproveitar todo o benefício do juro composto em cima disso, você tem também uma alíquota no futuro que ela é muito menor do que a alíquota que você pagaria hoje, né? Então, apesar de você pagar sobre o todo, a alíquota no futuro ela pode ser muito menor de fato se você levar ele até o horizonte lá dos 10 anos, que para a gente chegar na alíquota mínima, né? Então, acho que pensar aí também esse ponto é importante. Enquanto a gente está montando uma carteira de investimento, a gente olha a alocação, tanto a carteira do cliente ela tem produtos diferentes e exposição tributária diferente. Não dá para a gente colocar tudo, né? Dependendo do patrimônio do cliente, ele vai ter um pedaço que vai estar em previdência, que a gente vai ver, bota em bolsa, bota em renda fixa, bota em qualquer coisa. Tem um pedaço da carteira do cliente que vai estar investido no investimento normal, porque ele já bateu o limite daquele valor. Vai ter um outro que, igual o Maurício comentou, dá para a gente colocar no VGBL, porque ainda tem espaço, ele não precisa, o horizonte de investimento dele, a necessidade de liquidez dele, permitem
com que ele invista além dos 12% no, no VGBL. Então, acho que, também para deixar claro, também não é investir em um único veículo, né? E isso é muito importante. PGBL, VGBL, com comicota ou sem comicota, tipo assim, é um veículo de investimento, mas o que está lá dentro, você escolhe. Pode ter bolsa, pode ter qualquer coisa. E acho que uma coisa legal do nosso trabalho é que a gente também tenta otimizar a exposição a risco, olhando os benefícios tributários. Então, quando eu chego e falo assim, eu vou investir em ação, a ação tem um potencial de retorno alto. Aonde que eu aloco a ação? Aonde eu pago mais imposto ou menos imposto? Vou botar onde paga menos imposto. Onde que paga menos imposto? Então, eventualmente você vai olhar a carteira de PGBL de um cliente, vai ter muito mais exposição a risco do que uma carteira, do que a parte da carteira que está no investimento tradicional, sabe? Então, essa composição, assim, ela otimiza ainda mais. Então, a gente está falando aqui, são veículos diferentes e a gente tem que pensar o que a gente coloca dentro de cada veículo para capturar o maior ganho. Isso aí. A previdência é um ativo de longo prazo que é muito bom, mas igual o pessoal comentou, né? Não adianta nada você lotar seu dinheiro, você precisa resgatar no mês que vem, daqui a algum tempo. Se você tem um objetivo de curto, médio prazo, você vai ser penalizado, né? Você vai pagar uma alíquota de imposto até mais alta na Previdência. Então, A Previdência acaba tendo esse outro benefício que eu ia comentar e esqueci, que é o benefício sucessório, né? Então você falou que ela tem uma característica de seguridade, né? De como se fosse um seguro mesmo. Então tem essa questão do benefício sucessório que torna ela, assim, o governo até tenta evitar que as pessoas usem isso de forma indevida, né? Mas é um super benefício para quem está querendo se planejar aí uma transição de geração. Uma ferramenta muito, muito útil e que a gente explora demais aqui dentro. que já passa diretamente, né, para os seus beneficiários, a Previdência. Você passa esse investimento direto para os herdeiros sem o ITCMD, né, o Imposto sobre Causa-Mortes ali. Então é uma ferramenta muito boa de planejamento sucessório. Acho que tem outra coisa muito interessante na Previdência também, que a gente gosta de explorar aqui, falando todas as vantagens, né, de investir nesse tipo de produto, que você pode fazer a portabilidade, né? Então muitas vezes a Excelente. gente, vamos supor, a gente está num cenário aqui que está ótimo para multimercado, a gente quer comprar esses gestores, porque geralmente eles ganham dinheiro quando a curva de juros cai, a Selic cai, então eu vou ter multimercado. Depois piorou o cenário, não, agora eu tô mais velho também, estou próximo da minha aposentadoria, não quero deixar esse dinheiro com médio risco, então eu vou portabilizar minha previdência para um ativo de renda fixa, uma previdência de renda fixa, que no final das contas você só muda o produto que você está investido na previdência, o fundo, mas o contrato é o mesmo, né? Então você mantém aquelas condições de quando você criou sua previdência. E aí leva em consideração todo o período ali que você já está de aporte, né? Você não perde, você não tem que pagar imposto, você não gera fato gerador de imposto nessa portabilidade de previdência, né? Então é um ativo muito bom para esse tipo de estratégia. Isso que o Rodolfo falou é muito inteligente, porque se a gente pensar num caso prático, a pessoa está há 10 ou 15 ou 20 anos acumulando recurso num fundo de previdência, e aí aquele ativo já teve um retorno de R$ 200.000, e pensar que se você precisasse resgatar para investir em outro ativo, você teria que pagar imposto sobre todo aquele rendimento, seu capital investido iria lá embaixo para depois começar a rentabilizar de novo, enquanto que fazendo essa mudança via portabilidade, você mantém aquele capital bruto todo ali e continua fazendo o juro composto funcionar a seu favor. Você não perde o efeito do juros composto pelo come-cota e nem pelo imposto ali para trocar de estratégia, né? Exato. O imposto do Muito resgate, bom. né? É maravilhoso. A gente aqui produziu um estudo também, né, mostrando qual que é o benefício, além do benefício que você já tem, né, da restituição do imposto de renda no PGBL, qual que é o benefício ali de você pagar menos imposto, né? O impacto disso no tempo, né? Exato. Exatamente. A gente simulou aqui um caso hipotético de investimento em PGBL, e o objetivo que a gente vai mostrar com esse estudo é que o fato de você otimizar e escolher o PGBL na medida certa fala muito mais do que a rentabilidade do investimento em si. Então, nesse caso aqui, o investidor ele recebe 20 mil por mês, e aí o fato dele investir 31.200 em VGBL, que é o valor ótimo para ele, No anual, né? no anual, ele recebe uma restituição de 8.500. Então, vamos supor que ele tem duas opções. Uma, ele pega esses 31.200 e investe em 100% CDI.
Outra opção, ele investe no PGBL e quando ele recebe a restituição no ano seguinte, ele investe em 100% CDI. Nesse cenário, o PGBL a gente vai mostrar que ele precisa render 58,45% do CDI para ter o mesmo valor líquido no final do que investir em 100% CDI. Então, se você escolhe um PGBL que não é tão bom, mesmo assim a probabilidade de você ter mais dinheiro no bolso no final de 10 anos é muito grande. Então é um Isso é ótimo impressionante, investimento. né? Isso Isso é impressionante. Você pensar, e aí imagina que a gente determinou que o retorno ótimo para aquele cliente é IPCA mais 7, né? E aí, não ótimo, mas como objetivo, né? Pô, ele precisa ter um objetivo de IPCA mais 7. Se ele faz uma otimização tributária dessa, ele pode ter IPCA mais 5 e ter o mesmo retorno no final, talvez até menos do que isso, sabe? E o líquido ali, o efeito na vida prática dele, talvez na tela ele vai ver lá um retorno menor, e talvez isso tenha todos os vieses que isso traz, mas o impacto na vida dele para o objetivo de longo prazo foi atendido, foi contemplado com muito menos risco, sabe? Exatamente. Então, é isso que eu acho que é importante a gente salientar muito aqui. O retorno ele está atrelado a um risco. Então, se eu consigo fazer uma otimização tributária que me permite ter um retorno líquido melhor, eu posso correr menos risco, sabe? Eu não preciso correr aquele risco todo. E isso tudo é dinheiro que a gente deixa na mesa e risco que a gente acaba correndo, estresse que a gente traz para nossa vida por não conhecer ou não estar bem assessorado nessa matéria, né? Se eu puder fazer um acréscimo a isso que você falou, Luiz, acho muito importante falar da relevância do nosso trabalho, né? Mesmo com um valor muito significativo, como foi esse que o Maurício apresentou, se a gente pega o retorno histórico do Caixa 300, Previdenciário 300, que foi o fundo que eu trouxe comparativo, naquela janela ali ele teve um retorno de 68% de CDI, mas o retorno histórico dele é 51% de CDI. Então, mesmo numa estratégia dessa, que tem uma otimização tributária excepcional, o fundo não teria sido suficiente para a pessoa ter um retorno de 100% eu até olho CDI. para outro lado. Na verdade, você até premia, por exemplo, esse caso que falou, talvez se ele fosse ruim, ainda que ele seja ruim, ele quase bate um investimento bom, sabe? Perfeito. Então acho que esse é o ponto, assim. A estratégia Ainda é que ele seja ruim, mas ele está numa situação tributária tão vantajosa que permite que aceite desaforo, sabe? Que tenha retorno ruim, que no final o impacto na vida do cliente lá, no líquido que vai cair na conta dele é a mesma coisa, sabe? é muito menor, com certeza. Mas o nosso a gente vê também como que o nosso trabalho de conseguir transformar esse ativo ruim em um bom ativo e juntar as duas estratégias, tanto a tributária quanto uma boa gestão dos investimentos, é um diferencial muito relevante. Não, e quando a gente para pensar, Pedro, o que importa para você no final do dia? O dinheiro cai na sua conta, né? O dinheiro cai ali que aumenta o seu patrimônio, que você fala, eu posso pegar e posso consumir esse dinheiro. E aí tem dois fatores mesmo. Você fala assim, rendeu 10%. 10% é um número absoluto. E a gente só olha para esse 10%, mas se desse 10% eu tiro 20% de imposto, ou se eu tirar 10% de imposto, ou 7%, ou qualquer outra coisa, o valor é muito diferente, sabe? Então, assim, são dois componentes e a gente desprezar o segundo componente é terrível, sabe? E quando a gente olha para investimento, uma coisa que é interessante, você pensa assim, tô falando aqui vai render 10%. Se você for muito eficiente, imagina que o cenário base é 10. Se for muito bom, muito eficiente, você vai ter 12, 13. Se for muito ruim, você vai ter 6, 7, sabe? Porque vai para a poupança. Então, ou seja, a amplitude da variação do retorno não é tão grande, sabe? Mas a amplitude da variação da tributação, ela pode ser até maior, sabe? Então, acho que essa combinação dessas duas coisas é sensacional. E que só para ilustrar ainda mais, a gente trouxe um outro exemplo. Nesse caso, o investidor ele recebeu a restituição e gastou essa restituição. Mesmo esses 8.500 sem ter nenhuma rentabilidade em cima dele, o PGBL vai ter que render 81% do CDI pro dinheiro no bolso dele ser igual a investir em 100% do CDI, sabe? Então, realmente é um veículo muito eficiente. Que realmente você reinveste, muito provavelmente que em qualquer cenário, né? Qualquer ativo, basicamente, de PGBL, tirando aqueles de bolsa que podem ser muito voláteis, né? Uhum. Você consegue ali otimizar tributariamente seu retorno. E é esse caso que a gente comentou anteriormente, né? Muito provavelmente, se você abrir o seu aplicativo ali da corretora, o retorno bruto vai estar lá abaixo, mas no final do dia o seu patrimônio vai crescer. E aqui, pessoal, ninguém tá falando para investir em ativo ruim por isso, sabe? vamos. No final, o que a gente tá falando assim, o nosso trabalho aqui é
buscar o melhor ativo para dar o melhor retorno, e além disso, soma-se a isso o fator de buscar uma otimização tributária, né? Então, assim, a gente quer melhorar o retorno e quer melhorar a otimização tributária, então no final o teu líquido ser ainda melhor, né? Então esse é o nosso trabalho. Então a gente tenta trabalhar a composição das duas variáveis, né? E a gente falou muito ali de previdência, né, aqui no Brasil, para melhorar essa estrutura tributária. E agora uma classe que a gente está olhando com muito carinho também é dólar, né, moeda e investimento no exterior. Justamente enquanto a gente está conversando aqui, o dólar voltou ali para a faixa de 4,97, 4,98. Na nossa visão ali, cabe para o investidor, a depender, claro, né, do risco ali, dos seus objetivos, ter um pouquinho de dólar na carteira. Acho que é um bom momento ali para entrar. Né? Aí depois a gente pode discutir qual ativo comprar, né, dentro do exterior, mas só de dolarizar um pouco a carteira nesse patamar a gente olha com bons olhos. E como que a gente pode melhorar a nossa eficiência tributária investindo no exterior, né? Ultimamente é muito fácil você abrir conta numa corretora internacional, então diversas, a XP tem, até corretoras independentes, a Avenue, por exemplo, é uma corretora que a gente consegue acessar diferentes mercados globais. Mas na maioria das vezes a gente só consegue comprar um ETF que está sediado ali nos Estados Unidos, né? E ele vai te pagar dividendo, esse ETF, e você é tributado. No final do dia, nos Estados Unidos você não tem essa isenção para dividendo igual a gente tem aqui no Brasil. Então, tem maneiras ali um pouco mais eficientes também da gente investir nesses ativos internacionais. E a gente trouxe aqui falando um pouquinho sobre os ETFs e os CITs, né, que são ETFs irlandeses, né, que são sediados lá na Irlanda. E quais são os incentivos que a gente tem em relação a um ETF sediado na Bolsa Americana, por exemplo, Maurício, para o brasileiro, né? Aí vai depender muito da sua residência fiscal. Mas para o brasileiro, a gente tem alguns benefícios bem claros, né, para fazer esse tipo de investimento. Isso é um ponto muito importante. Primeiro eu vou dar um passo atrás, né? Para explicar o que são esses ETFs, os CITs de fato, e por que investindo neles você está correndo o mesmo risco e tendo o mesmo potencial de retorno do que investindo na opção americana. A gente está muito preocupado em otimizar tributariamente a carteira de investimentos do nosso cliente. E uma maneira muito eficiente de fazer isso é por meio dos ETFs dos CITs sediados na Irlanda. Eles trazem grandes vantagens tanto nos impostos sobre os dividendos quanto nos impostos sobre sucessão. Então, eles são grandes aliados nesses investimentos lá fora. E só para contextualizar, a gente consegue investir no ETF americano versão irlandesa sediada na Irlanda. Então, é o mesmo ativo, o mesmo risco, mesma gestora, a diferença é que você tem benefício tributário. Quais são esses benefícios tributários, né? A gente vai ter a metade do imposto sobre o dividendo. Então, o ETF americano de renda fixa, por exemplo, ele distribui todos os cupons, tudo que ele recebe na carteira de juros em forma de dividendo. E aí tem uma retenção de 30% desses dividendos na fonte. Uhum. No ETF irlandês, a gente tem essa alíquota de 15%, então você paga metade do imposto. E você também tem a opção de reinvestir esses cupons automaticamente. Então você perde essa ineficiência de receber um dinheiro pequeno na conta, pagar a corretagem, reinvestir o valor. Então isso acaba otimizando muito a rentabilidade do cliente. Um outro ponto muito importante é que na Irlanda a gente não tem imposto sobre sucessão para estrangeiro. Então nos Estados Unidos, quem tem acima de 60 mil dólares vai pagar imposto sobre sucessão, tem que fazer inventário lá fora, todas essas complicações. Enquanto o investidor que tem ETFs do CITES, ele não precisa fazer inventário lá fora e não paga imposto nenhum sobre esse valor. Então, é uma opção muito eficiente para você investir no mesmo ativo, correndo o mesmo risco, só que pagando muito menos imposto. E os ETFs e os CITs, a gente gosta muito desse tipo de veículo, para quem está querendo dolarizar um pouco mais a carteira agora, e a gente consegue investir pela Avenue, né, que é uma corretora internacional, que é parceira da Crescento, e é o braço ali de investimento internacional do Itaú também. Então hoje a melhor forma pro brasileiro de comprar ETF e os CITs é pela Avenue, né, porque pelo menos com a parceria com a Crescento também a gente consegue o melhor spread ali do mercado, né, e algumas vantagens também como corretagem mais baixa, um spread um pouco melhor ali para o câmbio. Então é a melhor forma ali que a gente vê para investir nesses ativos e para quem está querendo dolarizar um pouco mais e diversificar, né, as estratégias. Lá fora você tem acesso a muito mais estratégia, muito mais tema de investimento do que só aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente consegue até mesmo comprar renda fixa em euro, né, pelos ETFs e os CITs. Então, não necessariamente a gente precisa fazer aquela coisa, né, de vamos comprar Estados Unidos agora.
uma geografia que está com um pouco mais de risco ali, né, sendo precificado, a gente consegue explorar a Ásia, por exemplo, dentro da renda variável, euro na renda fixa, euro na renda variável, diferentes estratégias pelos ETFs e os CITs, a gente tem muito mais tema de investimento quando a gente fala de investimento global. Então, pessoal, a gente comentou um pouquinho ali sobre como que a gente faz para otimizar tributariamente via investimento, né? Agora a gente vai entrar um pouco nos detalhes do que a gente tem que analisar na vida de cada indivíduo para melhorar esse processo tributário, né? Passou uma lei no ano passado, a Lei 15.270, que foi a lei que instituiu ali a retenção, como se fosse um imposto ali sobre dividendos, né, para pessoa física. Então, se você é pessoa física e recebe acima de 50 mil de um mesmo CNPJ de dividendos no mês, a empresa é obrigada ali a recolher esse excedente e vai ser cobrado o imposto sobre esse dividendo, né? Então, para você pensar muito bem como que você vai alocar, tanto se é a empresa que você investe, né, e recebe dividendo dessa empresa, quanto se é a sua renda principal, né, a empresa que você trabalha, você tira esse dinheiro como dividendo. Você tem que pensar muito agora para otimizar tributariamente essa decisão. Além desse imposto de 50 mil, do QCD 50 mil mês, agora você vai ter um imposto do QCD 600 mil ano, né, da sua renda bruta total. Então, o que muda para os investimentos é que os rendimentos que você recebe de fundos, né, todos os ativos ali que são tributáveis, eles entram nesse rendimento bruto anual para somar esses 600 mil. Então, a partir de agora, você tem que ter um detalhe muito importante ali na sua carteira de como que vai ser essa composição. Ativos isentos, eles não vão entrar nesse total. Então, você pode pensar numa composição de carteira para pagar menos imposto. E aqui a gente fez algumas simulações levando em consideração, eu deveria ter ativos isentos, eu deveria comprar mais ativos que são tributáveis, como que eu faço para otimizar nesse novo cenário? Muita gente ainda não está focando nisso, né? Então, 2026, essa regra já está valendo. Então, você deveria estar pensando na sua carteira de forma a otimizar esse recebimento ali no final do ano. Então, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para até receber esse dividendo, né? E no final do ano você não pagar imposto, que é utilizando o tributo dos investimentos, seja ali de 15%, uma alíquota um pouco mais elevada, para compensar esse imposto que você pagaria ali no final do ano. Então aqui a gente está aqui para discutir isso. Acho que, só para antes de a gente entrar na simulação, acho que uma coisa que é importante, que essa nova lei, ela torna essa discussão ainda mais importante, né? Acho que a gente vem falando aqui ao longo desde o começo aqui, falando da importância da análise tributária. Essa nova lei, para quem está nesse cenário, né? E aí estamos falando aqui para quem recebe via dividendo, principalmente, torna ainda mais necessário, sabe? Acho que esse assunto fica ainda mais importante e ainda mais complexo, né? Acho que traz mais uma variável. Então, quando a gente está falando assim, tem que analisar tudo, tem que analisar a exposição, tem que analisar os objetivos do indivíduo, e todas as restrições, mas agora também eu tenho que observar da onde vem a fonte de renda dele, né? Eventualmente vem como dividendo, e a composição disso torna ainda mais importante e desafiador essa análise. E aí a gente discutiu aqui sempre desde o final do ano passado, né, conversando muito sobre esse tema, e não existe uma regra de bolso, né? A conclusão que a gente chega aqui tem que olhar caso a caso, fazer conta para cada um, porque uma coisa que essa lei muda, né, ela não é igual a tabela do imposto de renda, por exemplo, que você vai passando de faixa e você é tributado só sobre o excedente. Se você ultrapassar os 600 mil ano, essa alíquota vai incidir sobre o valor total. Então você precisa fazer muita conta ali para ver o que faz mais sentido para você ter esse líquido maior no final do dia, que é o que a gente sempre busca, que o patrimônio líquido seja mais alto, né? Aqui só falando um pouquinho ali sobre essa tributação na fonte, né, essa retenção de 10%. E aqui é muito importante a gente ressaltar de que essa retenção é a empresa que precisa fazer, e é só se você receber dividendo do mesmo CNPJ dentro do mesmo mês, acima de 50 mil. Então, e para pessoa física. Então, uma alternativa que a gente tem aqui se você receber como PJ, né, no caso a gente pode explorar isso, você não tem essa retenção de PJ para PJ, é só de PJ para pessoa física. E eu acho que é importante deixar claro também que muitas pessoas já estão ficando atentas
nessa regra básica que é Exato. evitar os 50 mil por mês e até os 600 mil por ano. Mas a gente vai entender principalmente como que a gente pode usar os investimentos para permitir uma distribuição maior de dividendos sem uma maior tributação. Boa, nisso vocês querem falar um pouquinho ali sobre a vantagem de ter ativos que não são isentos, para como que o investidor consegue otimizar? Vamos lá. Vocês pontuaram muito bem que os investimentos eles estão se tornando grandes aliados no planejamento tributário, né? E aqui a gente simulou um cenário em que o indivíduo ele recebe 1.200.000 em dividendos. Nesse caso, ele entra na faixa mais alta do imposto, que é 10%. Então, ele vai ter que pagar 10% desses 1.200.000. Nesse caso, se ele tem rendimento tributado de investimento, ele pode abater desse valor total, porque a alíquota do imposto do investimento é 15%, né? Ele vai ter pago uma alíquota sobre os investimentos maior do que a alíquota mínima do imposto. Então, aqui nesse cenário que a gente trouxe, por exemplo, vamos supor que ele teve 650 mil de rendimento tributado dos investimentos. Nesse cenário, a alíquota efetiva que ele está pagando de imposto cai de 10 para 4,73, o dinheiro que ele está tirando do bolso. Então, para esse cara, é muito melhor ele pegar ativo que paga imposto do que pegar ativo que não paga imposto. No final, é como se o rendimento do investimento fosse líquido, sabe? Porque tem imposto que ele já pagaria e ele usa esse imposto que ele já pagaria para abater do imposto que ele tem que pagar sobre os dividendos dele. E é importante, quando o Maurício está falando aqui de investir em ativo isento ou não isento, né? A regra é um ativo isento. Você fala assim, por que eu vou investir num ativo que paga imposto? É porque um ativo que paga imposto, ele rende mais, exatamente para compensar essa questão tributária, né? Então, a decisão é pelo líquido. E muitas das vezes, assim, a grande maioria das vezes, um ativo que paga imposto, o rendimento líquido dele é maior do que um ativo isento, né? Tem um spreadzinho ali. Mas partindo do princípio que o rendimento líquido dos dois seja igual, vale toda essa análise do Maurício aqui e é importante ver o quanto que essa contribuição do imposto que fica retido pelo teu investimento, que seria indiferente olhando do ponto de vista do eu investir num ativo líquido e um ativo isento e um ativo não isento, o líquido é a mesma coisa. Então, esse imposto que você pagou 15%, ele é maior do que os 10% e isso gera esse ganho todo. Então, para toda a discussão que a gente estava tendo de PGBL, VGBL, come cota, não come cota, aí entra essa nova variável que agora que faz a gente ter que analisar também esse cenário, né? Exatamente. A gente trouxe aqui só para trazer números, né? A cada 50 mil de rendimento que você tem um crédito de 7.500. Então, é 7.500 a menos que você paga. Então, se você tem uma opção de, no líquido, investir em um ativo não isento e receber 90, pagando imposto, ou investir em um isento e receber os mesmos 90, pro investimento tributado, você tem esse benefício, enquanto pro ativo isento você não tem. Então, é muito importante avaliar isso na hora de escolher o investimento. É uma estratégia muito legal, porque diferente daquele imposto mensal que é retido, para viabilizar essa estratégia, né, o que o investidor pagaria de imposto acima desses 600 mil é na declaração de ajuste anual. Então, no final das contas, você poderia distribuir mais dividendo, porque o seu investimento já está compensando aquilo ali, né? Então, no final do dia, você poderia ter antecipado também esse recebimento, né, e aumentado o líquido. Então, realmente é uma estratégia que faz muito sentido a partir de agora, né, 2026. Só fazendo um comentário dessa questão do investimento isento e não isento, isso vale também para quem, por exemplo, mora no Canadá e tem investimentos no Brasil, né? Por exemplo, você mora no Canadá, tem investimento no Brasil e o Canadá ele tem uma regra que toda a tua renda, independente de onde ela vem, ela é tributada. Então, enquanto no Brasil o dividendo, vamos tirar que passou desses 600 mil, que você vai ter toda essa retenção. Vamos botar um valor normal, valor mais baixo. É isento. Então, você investe numa LCI, uma LCA ou uma empresa que paga dividendo. E aqui no Brasil você é isento. Mas quando chegar lá no Canadá, você vai ter que levar esse dinheiro e você vai ser tributado em cima desse rendimento. E aí, partindo do princípio que quando você escolhe um ativo isento ou não isento, a rentabilidade tem que ser maior para o ativo não isento, é muito melhor você investir no não isento, porque esse imposto que você paga, você acaba utilizando ele como crédito lá no Canadá. Então, assim, você já teria que pagar um imposto de qualquer forma, então você usa esse imposto como crédito. Então, assim,
para quem mora no Canadá não faz sentido nenhum investir em ativo isento no Brasil. Aqui a gente trouxe um outro estudo, né, de alguma pessoa que receberia uma renda anual de 550 mil. Exato. E aí, nesse caso, vira uma análise muito mais complexa do que o cara recebe 1.200.000. Porque para o cara que recebe 1.200.000, ele sempre vai pegar o ativo não isento. Aqui a gente vai mostrar que nesse exemplo existem casos que é melhor você pegar ativo isento, tem casos que é melhor você pegar ativo não isento. Existe um ponto ótimo entre isento e não isento na carteira que otimiza o planejamento tributário. Isso é devido àquele movimento de você ser tributado pelo todo, né, e não pelo excedente. Exatamente. Então, tomar muito cuidado para você não ultrapassar a faixa, né, e começar a ser tributado ali acima dos 600 mil. Só fala pra gente ali como é que foi o fechamento. Então tá bom, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem um cliente que ele recebe 550 mil em dividendos, né? Ele Uhum. tem um patrimônio de 2 milhões. E aqui a gente vai ter diferentes rentabilidades, né? A gente pegou 3 carteiras, uma 100% isenta. Então, o investidor ele só tem ativo isento na carteira. Na outra, ele tem 50% de ativo isento e 50% de ativo não isento. E na outra, ele tem 100% de ativo tributado. Como o ativo não isento não entra na conta dos 600 mil, né? Então, ele não soma nesse valor. Ele vai ter um impacto diferente, né? Então, você sobe mais devagar na alíquota. Enquanto no tributado, ele soma todo acima dos 600 mil. Então, você sobe mais rápido na alíquota. Só voltando um passo atrás, a alíquota ela cresce de 0 a 10 de maneira linear. Então, e o imposto é sobre o todo. Então, o impacto acaba sendo muito grande desse crescimento. E aí, nesse cenário, o dinheiro que de fato entrou no bolso do cliente foi exatamente o mesmo, só que a gente tem um ponto importante. O imposto que ele pagou, ele é diferente para cada cenário. Então, ele vai poder distribuir mais dividendo sem ter que tirar dinheiro do bolso e pagar mais imposto. Então, ele tem que olhar para quanto ele pagou de imposto dos dividendos para otimizar o quanto ele pode distribuir. A mensagem que a gente quer passar nessa análise é que é essencial o investidor otimizar o máximo possível a relação entre ativo isento e não isento. E existem vários casos, não é uma coisa tão simples, não tem uma regra de bolso, então a gente tem que analisar cada caso com muita cautela e com muita diligência para escolher qual que é a melhor alocação. O Maurício trouxe essa análise é importante porque quando a gente para olhar, você fala acima de 1.200.000 vale sempre a pena o ativo tributado, né? E quando eu saio dos 600 para até 1.200.000, a composição pode ser diversa. Eu posso ter muita renda, essa composição pode ser muito dividendo e muito investimento. Imagina alguém que tem um patrimônio, sei lá, 10, 15 milhões, sabe? Então, a composição dessa conta pode ser diferente, né? Porque pode ter muito imposto ou menos imposto retido e ambos passarem desses 600 ou do 1.200.000. Então, é muito, muito importante a gente analisar. E essa análise toda, né? Eu fico vendo para o cliente nosso que mora fora do Brasil, a gente já faz muito isso, né? A gente já faz muito essa análise, porque em muitos países, essa tributação, então você vai, por exemplo, Canadá ou em outros países assim, a tributação é sobre patrimônio total, né? Então, quando você olha para esses outros lugares, você tem uma tributação sobre patrimônio total. Então, essa decisão de investir num ativo isento e não isento, ela deixa de existir, porque eu investi num ativo isento, que eu vou ganhar aqui alguma coisa com um retorno menor, e eu vou levar para lá, e vou ter que ser tributado de novo, enquanto que eu invisto num ativo que não é isento, esse imposto que eu pago aqui na fonte, eu uso ele de crédito para abater no país que eu vivo, sabe? Então, para brasileiro que mora fora e investe no Brasil, é muito, muito importante. Essa discussão tem um paralelo muito legal, que é tomar a decisão de investir num ativo isento ou não isento, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, de olhar um ativo isento ou não isento. E tem uma outra estrutura que a gente pode utilizar, né, pensando nessa estratégia de dividendo retido na fonte, que é a holding, né? A holding patrimonial. Então, igual a gente comentou anteriormente, esse dividendo ele só vai ser retido na fonte se for de uma PJ para PF. Então, no momento você pode fazer essa distribuição de PJ para PJ na holding, né? Uma estratégia que a gente pode utilizar. É isso, assim, no final a gente é tributado pelo dinheiro que cai no nosso CPF, né? Então, do ponto de vista de planejamento, você criar uma holding, ela te otimiza, porque não necessariamente você precisa, imagina que alguém que vai receber 100 mil de dividendo esse mês, não necessariamente ela precisa de consumir os 100 mil reais de dividendo, uma parcela disso ela vai usar para investir ou para despesas futuras, e o que ela faz esse planejamento das distribuições nessa holding patrimonial. Então ela sobe esses 100 mil para a holding patrimonial e sobe 50 mil para a pessoa física, então ela não ultrapassa o limite dos 50 mil,
não dá esse gatilho do imposto. E no mês seguinte, por exemplo, vamos supor que não distribuiria nada, né? Então foi 100 esse mês e no mês que vem seria 0. Se eu não tenho a holding patrimonial, eu vou pagar imposto no primeiro mês. No segundo mês eu não vou pagar nada, então eu tive um imposto retido. Enquanto que se você faz essa estrutura da patrimonial, você pode subir os 100 mil para essa patrimonial, distribui 50 no mês, distribui 50 no outro mês. Então, isso não geraria gatilho nenhum de imposto. Ainda que você possa se restituir disso no futuro, mas tem toda uma otimização aqui no curto prazo. E para além disso, tem muita gente que recebe o dividendo, parte disso é para consumo, parte disso é para investir, para diversificar e aplicar em outras coisas. Você pode usar essa holding patrimonial como veículo de investimento também. Você consegue aplicar ali, e aí tem toda uma análise também adicional de quais produtos fazem mais sentido do ponto de vista da holding patrimonial, mas é um veículo muito, muito interessante para quem está aí numa situação de empresário que recebe um dividendo relevante, né, principalmente. Essa alternativa aqui ela é muito, muito vantajosa. Já tinha outros benefícios no passado e agora ela se tornou ainda mais benéfica para quem o faz. E a holding, além disso, né, de melhorar ali a estrutura tributária, ela também tem alguns benefícios para planejamento sucessório, né? Então, é realmente um veículo ali muito interessante que você deveria considerar na sua alocação, caso você entre aqui na estratégia que a gente está comentando. A holding sempre foi muito relevante no Brasil, porque você tinha a possibilidade de fazer uma estrutura ali dentro, deixar uma carteira de ativos, e não existia uma tributação, por exemplo, sobre fundos exclusivos. E aí isso mudou, o cenário da legislação brasileira mudou, a holding deixou por um período de ser tão relevante, de ser uma das melhores alternativas, e hoje com essa tributação ela volta a ser, né, uma das prioridades quando a gente pensa numa estratégia para acumulação patrimonial ali dentro daquela pessoa jurídica, né? Ela vai servir tanto para essa acumulação quanto para a sucessão, né? Então a holding não é a única alternativa para essa passagem dos bens para os herdeiros. A gente falou das previdências, que são boas alternativas. A gente tem a possibilidade da doação em vida também. Vai ficar um pouquinho mais complexo agora com a reforma tributária, porque antes você tinha a possibilidade de fazer doações anuais até um certo valor, até 50 mil, até 100 mil, com isenção, e agora isso vai ficar um pouco mais difícil. Mas a gente tem as outras possibilidades também que são muito ruins, né, que a gente tem que tentar evitar ao máximo, que é principalmente o inventário. O testamento ele serve até certo nível, mas também não é das melhores alternativas. A gente tem a reserva de usufruto, que ela está um pouco menos em uso atualmente, mas ainda é uma possibilidade, né, que seria você doar o bem para os seus herdeiros e esse bem continua sendo de usufruto seu. E aí esse bem vai ser passado automaticamente, né? O usufruto dele vai ser passado automaticamente para os seus herdeiros no futuro, quando você vier a falecer. Mas daqui até lá, esse bem ele está sobre a sua propriedade ali, sobre a sua determinação do que vai ser feito, o rendimento dos aluguéis, por exemplo. Seguro de vida, muito relevante aqui, no aspecto de que se a gente tem o ITCMD, né, que é o imposto que eu tenho que pagar numa eventual, né, no eventual falecimento, para transferir esses bens eu tenho que pagar o imposto, pode ser que o seu herdeiro não tenha o patrimônio suficiente ou a liquidez suficiente para pagar esse imposto para receber o patrimônio. Parece que é uma coisa muito rara, mas a gente vê que no dia a dia é bem comum isso acontecer, tá? Imagine um imóvel de 3 milhões que o herdeiro vai ter que pagar ali um percentual sobre isso, 200 mil reais, hipoteticamente aqui, tá? E aí não necessariamente a pessoa que está recebendo esse bem, ela tem esse recurso disponível. Então o seguro de vida vai entrar para você, na hora do falecimento, o seu herdeiro recebe esse prêmio do seguro, fica com esse recurso disponível e usa para pagar o imposto e ter como acessar o bem herdado, né? A gente sabe que cada
indivíduo é com suas particularidades, seus objetivos, a sua realidade ali, né? Mas se está na dúvida, se está pagando muito imposto, se está de fato com a carteira otimizada, tanto do ponto de vista do investimento quanto do ponto de vista tributário, a gente pode fazer um diagnóstico para você sem custo. É só clicar no link que está na descrição aqui e a gente vai ter o maior prazer em atender e contribuir aí com o futuro seu e da sua família. A gente discutiu bastante coisa aqui sobre tipos de investimento, qual veículo utilizar, eficiência tributária. Então, é um papo aqui muito rico, né? Então, qualquer dúvida que tenha ficado, o nosso time de consultores está aqui à disposição, né? O Luiz também brilhantemente comentou sobre estruturas patrimoniais de holding e investimento no exterior, que é uma coisa que a Crescendo trabalha bastante. Temos muitos clientes brasileiros que moram fora, que pensam nessa estratégia tributária também. Então, eu acho que esse papo aqui funciona e a pretensão aqui é ser de muito valor, tanto para quem está aqui no Brasil, para focar mais nessa última linha, né, na linha ali do patrimônio líquido, quanto para o brasileiro que está no exterior, tem dúvida se faz sentido investir no Brasil ainda. Então, pode contar com a Crescento, a gente está sempre aqui para atender vocês e analisar a carteira, né? Queria agradecer aqui o Rodolfo, o Pedro e Maurício aqui por compartilhar esse momento aqui, trazer esse tema que é um tema que a gente queria trazer há muito tempo, tem muito tempo que a gente quer trazer esse tema aqui para discussão, porque é muito relevante. Então a gente sempre vai falar sobre investimento, é o tema que a gente gosta muito, mas tributação também é tão importante que vale a pena a gente gastar um tempo entendendo. E quando a gente fala de tributação, é um tema que está sempre mudando, né? Então a gente já queria trazer esse tema tem um tempo. Era uma PL, a gente estava esperando virar lei para ter certeza, né? Não ia gravar um conteúdo aqui, no dia seguinte ia ficar antigo. Então é muito difícil também para a pessoa física estar sempre atualizado sobre isso. Então o acompanhamento profissional ele faz muito sentido nisso também, né? Então a gente tem uma equipe aqui de consultores que está sempre se atualizando, sempre estudando o que está mudando no mercado, né, em termos tributários. E pode contar com a gente para fazer essa análise.